Olá, divinas femininas. Olá, divinos masculinos. Então, essa é a parte 2 do vídeo que a gente começou a trazer. Diz respeito aos campos que são constituintes tanto do divino feminino ou divina feminina, quanto do divino masculino. A gente tem, a princípio de conversa, que desconstruir algumas coisas, tá? Nós temos homens, gênero, né, na nossa sociedade, que são divinas femininas. E nós temos mulheres que são divinos masculinos. Nós temos pessoas não binárias que são divinos masculinos e não binários que são divinos femininos. Então, assim, a gente está falando, quando a gente fala de divino masculino ou a gente fala de divino feminino, a gente está falando de predominância de alma. Eu tô aqui com um símbolo, né? Aqui a contraparte, divino feminino, que sou eu, né? Então, a gente tem também a bolinha aqui. Outro dia a gente pode até conversar com mais calma sobre esse símbolo e a filosofia que originou, que é o contrário, né? Ele completa e fica a bolinha certinha, mas aqui a contraparte é exatamente para completar, invertida, essa aqui, de cabeça para baixo, com a predominância do preto e a bolinha do meio branca, como essa cor aqui, tá bom? Então, é justamente essa é a nossa alma completa quando tá com a outra contraparte. Essa é a nossa alma encarnada que está com nossa polaridade na Terra, diante dos desafios que esse planeta enfrenta, trabalhando com a nossa predominância aqui. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar dos campos constituintes que são presentes no divino feminino e no divino masculino, são os mesmos. O que vai fazer a diferença em ser divino masculino ou ser divino feminino originalmente? É justamente a predominância de alguns padrões sobre outros. Então, vamos lá. Vou tentar explicar de uma forma bem didática. Para tentar fazer esse vídeo curto também, né? Nós temos 4 aspectos que estão no nosso campo, né? São a questão física, campo físico, campo mental, campo espiritual, astral, energético, né? Campo físico, campo mental, campo espiritual, astral, energético e campo emocional, ok? Esses 4 campos aqui. O que é que acontece com quem é divino feminino? Pode ser homens, mulheres ou pessoas não binárias, não importa. As pessoas que têm, né, e essa é uma posição na realidade, as pessoas que têm a predominância divina feminina ou divino feminino, normalmente elas são orientadas, né, é a forma como a gente traz a vida, permeia pela vida, né, relaciona-se pela vida, é muito mais com esses 2 campos, o energético, espiritual, né, astral, e o emocional. Evidentemente que a gente tem também o racional e a gente tem também o físico. Só que o que é que acontece na gente, né? A gente acessa esses campos, sim, mas muitas vezes o vetor da gente entrar nesses campos são pelo espiritual e ou pelo emocional. O mais comum na nossa sociedade cartesiana, né, que nega muito dos campos espirituais, é que a maioria das divinas femininas tenham tido acesso maior ao seu campo emocional. Então, a gente se preocupa com as relações, com a forma como as relações se dão, com o bem-estar das pessoas. É assim que a gente materializa o emocional no físico, né? E o espiritual, a gente vai aos poucos, a não ser quem já veio de uma família religiosa, seja que religião tenha,
pode ter já o acesso a esse campo espiritual, né? Já tá com ele, de certa forma, ali bem potente, mas muitas de nós vão ascensionando esse campo com o tempo, principalmente com alguns aspectos que chegam na jornada para nos impulsionar, né? O espiritual, como eu falei no vídeo anterior, é a nossa morada, é de onde a gente vem, a nossa grande casa é o cosmos, né? Então, quando a gente começa a ser orientada a práticas meditativas, nós, divino feminino, nós ascendemos e acessamos o campo espiritual com muito mais facilidade do que o divino masculino. Então, a partir desse campo espiritual, a gente vai sendo orientada a outros campos, né? É um caminho. Então, falando um pouco desses caminhos, de como a gente integrar melhor esses 4 elementos, é justamente buscar, né, vetorizar. O próprio universo vai ajudando a fazer isso, mas a gente também pode fazer de forma consciente. Situações que nos aumente a relação e a vibração para a integração desses 4 campos. Então, assim, no espiritual, a gente tem as práticas meditativas, né? Que elas são uma conexão lá direta com a fonte, a conexão direta com a 5ª dimensão, os sonhos lúcidos que vão acontecendo. Isso tudo eu tô falando coisas que vão acontecendo quando nossa jornada ela vai sendo mais intensificada. A gente vai tendo sonhos lúcidos, telepatia e tantos outros aspectos que fazem a gente ficar muito conectada com o espiritual. Que naturalmente o divino feminino já tem uma conexão muito forte, porque nós somos etéreas, né? É como se essa contraparte aqui, ela estivesse mais ligada ao céu e a outra contraparte aqui estivesse mais ligada à Matrix, tá? É por isso, gente, é por uma questão de energia. Então, o que acontece? Então, é fácil, é muito mais fácil para o divino feminino ascender a esse campo etéreo, que a gente já é etérea. Então, o que vai acontecendo? Para fazer uma relação com o campo físico, que muitas vezes é um campo que a gente tem um pouco de dificuldade, tem o nosso próprio corpo, que ele faz isso, né? Então, a gente tem várias práticas corporais que podem ajudar. Eu utilizo há quase 30 anos a dança do ventre, porque a dança do ventre vai integrar todos os chakras, os campos de energia, e vai fazer essa energia ficar dentro do espiritual, sim, mas acessando o sensorial e trazendo para esse corpo uma tradução de movimento, né? Uma energia fluida que ascensiona e acessa tanto o feminino quanto o masculino, né? Tanto os padrões de sensação, as vibrações de sensação sensoriais, emocionais, né? Então, a dança do ventre para mim é muito completa, mas também você pode fazer uso para tá relacionada com um padrão mais físico, de coisas para além do natural que a gente já tem, que são ciclos, né? A gente tem até uma determinada idade a menstruação, a gente tem a gravidez, a amamentação, que elas nos conectam, trazendo emocional físico, né? Emocional físico e até espiritual e mental, porque a gente tem que organizar coisas, pensar em coisas, né? Então, para o físico, você pode usar também cristais, né? Coisas que aterrizem a gente, né? O cristal, ele tem um etéreo, mas ele tem um físico, ele é matéria, ele é mineral. A gente tem também uso, né, de chás, alimentação em geral, né? Sempre uma alimentação menos constituída de produções industriais, né? Mais naturais, mais próximas da produção natural, elas vão trazer um campo físico muito mais limpo pra gente, né? A conexão com a natureza é importantíssima, o plantar, o colher, o mexer com a terra, com adubo. Então, tudo que possa nos trazer para o físico de uma forma respeitosa com a natureza e que nos faça perceber que nós somos natureza. Nós estamos aqui encarnadas, então nós estamos na 3ª dimensão. Nosso corpo é matéria. O sexo também, por quê? Porque a atividade sexual, claro que uma atividade sexual recíproca e sadia de 2 pessoas que tenham realmente sentimentos uma pela outra, ela também vai estabelecer esse tipo de troca
que é uma troca energética, sim, mas ela também é uma troca física, porque você tem um padrão de pele, você tem um padrão de cheiro, você tem coisas que estão nessa dimensão e que não estão numa outra dimensão. Além disso, a gente tem também o cotidiano que vai fazendo a gente ter que ter decisões. E essas decisões, elas passam pelo mental, mas elas passam também pela nossa capacidade de ter reações, porque às vezes é reação de defesa ou ataque. Então são reações que têm que ser rápidas, não dá para pensar muito. Físico, mental. São esses equilíbrios que a gente vai estar tendo na atividade do dia a dia, no mundo do trabalho, nas relações cotidianas, né? Nós, Divino Feminino, somos muito puxadas do mental para o mental a partir do emocional, muitas vezes, né? Então, isso vai fazendo com que a gente se equilibre. E é importante a gente buscar esse equilíbrio. Cada vez mais a gente integrar essas capacidades dentro da gente, né? Do mundo prático, do mundo físico, do racional, né? Eu, como pedagoga, também, além de psicóloga, né? E esse mundo mental, para mim, é muito ativo, né? Mas eu percebo a predominância do meu emocional e meu espiritual, como Divino Feminino, sim. Porque até o meu racional, ele é recheado de emoção, né? Ele vem e a partir da emoção. Então, essa é a nossa forma, né, de trabalhar, de integrar. Lembrar que, primeiro, a gente tem que estabelecer, para a gente estar inteira, para qualquer relação a dois, a gente tem que estar inteira com a nossa unicidade, né? Unicidade aqui na Terra. Que é a partir dela que a gente vai percebendo, inclusive, os nossos padrões a serem curados. A gente tem vidas, traz karmas para esse aqui e agora, né? A gente tem um outro corpo, a gente tem uma outra história para contar, mas a gente tem muitas outras histórias que a gente viveu antes. E além dessas outras histórias que viveu antes, quando a gente encarna, a gente tem, né, essas duas partes, elas vão viver aspectos iniciais que a gente não lembra, que é da nossa infância, e que geram feridas, né? E tem feridas da agora e tem feridas do passado. Então a gente tem uma cura no nosso campo psíquico a ser feita, que muitas vezes é profunda porque a gente não lembra nem dessa vida, nem das vidas passadas com tanta clareza. Aos poucos, quando a gente vai ascensionando bem, né, e trazendo o nosso campo espiritual, a divindade, ela vai, os guias, mentores, eles vão meio que iluminando a gente, trazendo muitas pistas, muitos sinais, e aí nesses sinais a gente vai estabelecendo a nossa cura. O divino masculino, ele é muito diferente, ele tem os campos justamente invertidos. Os campos predominantes do divino masculino, por ele ser matrix, são o físico, o mundo prático, né, e o racional, né, o intelectual. Para ele acessar o emocional e para ele acessar o espiritual, claro, gente, eu tô falando aqui em padrões, mas cada um vai ter uma arrumação diferente, porque vai ter histórias de vida diferentes que acendam esses campos de forma diferentes. Então, vocês precisam perceber que como é que tá em você, né? E se você tem um divino masculino, como é que tá nele também. Então, se você encontrou um divino masculino, como que tá isso nele também? Porque aí o que vai acontecer? Vem os caminhos de cura, né? Que para cada pessoa é diferente. Porque para mim, eu consigo perceber o mundo prático de uma forma e guiada para esse mundo prático de uma forma na minha jornada. Outras mulheres e homens que têm um divino feminino mais acentuado podem perceber isso de outra. Então, cada jornada é única. Essas são as pistas que a gente pode dar para que cada um tenha uma leveza maior e uma condução no seu processo de travessia, de trilha, de jornada. Eu sou Miliane, né? Eu sou mentora, faço mentoria individual e coletiva, sou psicóloga, pedagoga, fiz o meu mestrado em educação, né? Trabalho com dança do ventre, círculos femininos sagrados. Já tenho 27 anos nessas práticas todas e para mim elas são integradas, né? São práticas que têm o mesmo objetivo, que é a transformação humana e planetária. Então, assim, se você sente desejo, vontade, necessidade de uma escuta que possa te guiar,
Se você é um divino feminino e você sente essa necessidade de uma escuta que te guie melhor na sua jornada, eu trabalho com mentorias individuais, inclusive remota, e aí a gente pode estar trazendo essa possibilidade para a sua vida, se assim você desejar. Faço também trabalho de grupos femininos, né? E esses grupos femininos, eu trabalho com um grupo de mulheres. Você pode associar as duas coisas, também fazer mentoria individual e grupos de femininos, e a gente faz um precinho bem bacana, tá? Para você aliar duas práticas juntas e ter um impulso muito grande na sua jornada, se assim você desejar, né? Se você desejar esses dois impulsos juntos. Mas, enfim, tem muitos caminhos bacanas, muitas formas bacanas, e você vai entender e escolher a sua. E eu tô aqui nesse planeta como uma pessoa que realmente sabe desde sempre o meu propósito, né? Isso pra mim, na minha jornada, veio antes de outras jornadas. Tem jornadas que as pessoas trilham um caminho enorme para descobrir qual é a sua missão. É claro que eu ainda tenho muito a descobrir sobre mim mesma, sobre a minha missão, mas uma parte dela já foi sendo descoberta por mim desde bem cedo. E essa parte envolve essas três áreas, né? Envolve o feminino sagrado, envolve a criança interior. Então, isso eu consigo fazer através da educação, eu consigo fazer através da psicologia, eu consigo fazer através da dança. Tá bom? Então é isso, gente. Eu quero dividir com vocês o bem que eu sinto com a busca dessas práticas e como elas me tornam muito mais integrada nesse caminho, com os desafios sim, que eles revelam, né? Eles meio que sacodem a gente quando tá numa jornada de alma, né? Uma jornada, uma dinâmica feminino sagrado, né? Integração aí com o nosso processo divino masculino, divino feminino. Mas sinto, eu estudo bastante outras colegas e o percurso delas e outras mulheres com as quais trabalho, que a dança, ela me estabiliza bastante, né? Mas tem todos esses caminhos que eu falei pra vocês. E a cura do masculino, ela vem bem diferente, ela vem bem na matéria. Como eles são muito físicos e racionais, eles precisam muitas vezes de experiências físicas e racionais para poder acessarem a emoção e serem conduzidos a integrar essa emoção para também chegar ao espiritual. Alguns divinos masculinos, eles têm já um canal espiritual pela criação, pela vida, pela história, e a dificuldade maior é de acessar o emocional. Isso vai ser diferente para cada uma das pessoas, mas vai aqui as dicas. Qualquer coisa, eu vou deixar meus contatos mais uma vez embaixo e se sintam à vontade para que a gente possa estar fazendo essas trocas. Um grande beijo, tenha uma boa jornada, um bom dia.